Nesse vídeo eu apresento alguns dados relevantes, seja para concurso público, seja no contexto das pessoas de uma maneira em geral, considerando a época do ano que nós nos encontramos e a exposição ao sol, fator esse etiológico, etiopatogênico relacionado com o câncer de lábio. O câncer de lábio, ele pode ser considerado um tipo de câncer oral, ou então um tipo de câncer de pele. Quando ele se localiza no bordo vermelho do lábio, na parte interna do lábio, ele é considerado um câncer oral. Quando ele se localiza externamente na zona de transição com a pele, ele é considerado, classificado como um câncer de pele. Em cerca de 90% dos casos, esse câncer de lábio ele é do tipo epidermoide, carcinoma epidermoide espinocelular ou carcinoma de células escamosas. Também há uma percentagem menor desses casos que podem ser carcinomas basocelulares. Dentre as lesões diferenciais, no contexto do câncer de lábio, se ressaltam, por exemplo, lesões ulceradas, lesões avermelhadas, lesões esbranquiçadas, lesões essas que não cicatrizam no período de 2 a 3 semanas, lesões que apresentam um crescimento rápido, doloroso, são dolorosos, que apresentam um endurecimento ou uma forma de caroço, são considerados sinais e sintomas desse câncer labial. Esse tipo de câncer ele apresenta uma localização preferencial pelo lábio inferior em relação ao lábio superior, basicamente pelo fato de que no lábio inferior esse lábio inferior está mais sujeito à exposição solar, à incidência de raios ultravioletas. Também é importante se ressaltar que nessa localização há também uma vascularização de natureza linfática que propicia a disseminação metastática desse tipo de câncer de lábio. Também é importante se ressaltar que a pele, a mucosa de revestimento nessa região do lábio inferior, comparativamente ao lábio superior, que está mais protegido desses raios solares e também da radiação ultravioleta, também sofre, no caso do lábio superior, menor incidência de eventos traumáticos, como mordidas acidentais, próteses mal adaptadas, dentre outros fatores que incidem com maior frequência no lábio inferior. Referentemente à proporção homem-mulher, o câncer de lábio ele acomete preferencialmente aos homens. E a possível explicação para isso é o fato de que os homens estão mais expostos, seja por razões de trabalho, à radiação solar, fazem um maior uso de tabaco e de álcool e também apresentam um certo descuido relativamente a fatores estéticos que possibilitariam um diagnóstico precoce de uma lesão pré-cancerosa, de maneira a não possibilitar que ela evoluísse para um caso de câncer de lábio. Além do que, acredita-se que o batom utilizado pelas mulheres possa proporcionar proteção relativamente à incidência desses raios solares, das radiações ultravioletas, especialmente se esse batom for utilizado com filtro. A etiopatogenia desse câncer de lábio, como nós já mencionamos, ela está estreitamente ou estritamente relacionada com o uso do tabaco e do álcool, com a exposição solar, de maneira que um dado também extremamente relevante relativamente à etiopatogenia dessa lesão é o fato de que, enquanto o sexo oral é uma prática comum e que muitos casos de cânceres orais, especialmente em mucosa de revestimento de língua e assoalho de boca, ou então na orofaringe, são bastante frequentes, são bastante
contaminados pelo HPV. Relativamente ao câncer de lábio, essa contaminação das lesões de câncer oral pelo HPV é extremamente baixa, é algo em torno de 5%. Relativamente ao diagnóstico diferencial do câncer de lábio comparativamente a outras lesões da mucosa oral, deve-se ressaltar a quelite actínica, as lesões leucoplásicas, eritroplásicas, as lesões de herpes, a quelite angular, o lúpus eritematoso e o carcinoma basocelular. O diagnóstico é basicamente comprovado, diagnóstico definitivo, pela biópsia incisional. E o tratamento é basicamente o tratamento cirúrgico com radioterapia, associado ou não à radioterapia e à quimioterapia. E o prognóstico ele vai depender essencialmente do estágio em que esse câncer de lábio foi detectado. Se detectado em um estágio inicial, as probabilidades de uma sobrevivência e de um prognóstico bom com mais de 5 anos é algo em torno de 90%. Entretanto, se ressalta que quando essas lesões são lesões que apresentam um grau de malignidade mais acentuado, detectado em um diagnóstico, com um diagnóstico tardio, o prognóstico se torna duvidoso ou até mesmo ruim, acometendo aquela taxa de sobrevivência geral do câncer oral, que é algo em torno de 50% a 55%. No mais, esse é o canal Acadêmico e Político, e eu sou o Dr. Antônio Schutz, competência acadêmica, competência política.